Pablo Levi se encontra. Pablo Victor, Presente. presente. E a Sara Kelly. Presente. Bom, então vamos lá. Atenção aqui, pessoal. Só para isso aqui. O que nós iremos trabalhar hoje será a abertura do conteúdo que vai nos levar. Ô tio, Aliás, oi, qual é meu nome? quem? Quem é você? Diana. Ah, sim, verdade. Não, mas eu tinha colocado. Eu tinha visto Entendi. você aqui. Não, verdade que eu esqueci de lhe chamar, mas eu tinha visto seu nome aqui na tela e eu tinha colocado a sua presença, certo? Bom, como eu ia dizendo, o conteúdo que a gente vai começar hoje que vai nos acompanhar para até mesmo o fim do ano, já que ele se estende em 3 fases distintas, vamos dizer assim, 3 acompanhamentos, que é vocabulário, no caso vocabulary, listening e pronunciation. Para você ter uma boa pronunciação, certo? Você tem que ter uma boa compreensão, que é isso que é o nosso listening. Listening é o ato de você ouvir. No caso, em se tratando do aprendizado da língua inglesa, listening seria você ouvir alguém falando algo em inglês, no nosso caso, em inglês, e você compreender aquilo, certo? No caso, quando eu falo good morning, você sabe que eu estou falando bom dia. E para ter uma boa compreensão de palavras, você tem que saber um bom número de palavras, ou seja, você tem que ter um bom vocabulário. Então vamos lá, passando aqui numa linha reta, certo? Aqui. Quando se está aqui, olha, deixa eu ver, de azul, vocabulary, você está aprendendo as palavras, certo? Você está aprendendo elas até mesmo de uma maneira um pouco solta. Good morning, good afternoon, how are you? Você vai aprendendo, você vai ouvindo essas palavras e vai compreendendo, certo? Good é bom ou boa. Por exemplo, good boy ou good girl. Bom garoto, boa garota. Então, eu sei que good é bom. E, consequentemente, com um vocabulário bom de palavras e uma boa compreensão, você escutando e sabendo o que é que significa aquilo, você tem tendência a ter uma boa pronunciation, a falar corretamente as palavras, né? Bom, a gente vai abrir com o que poderia até mesmo ser uma espécie de revisão, já que essas saudações a gente viu, só que nós vimos pouquíssimas, certo? Já que a gente estava no começo do ano e agora a gente vai ver várias greetings, várias saudações de chegada. Algumas são até conhecidas de vocês, que seria o caso do bom e velho hello, hi, que basicamente significa a mesma coisa. Hello, hi, significa olá ou oi.
Essa daqui vocês já sabiam, né? Hello, hi, significa oi ou olá. Só que é diferente do que a maioria de vocês talvez imagine, é muito formal esses dois modelos aqui de cumprimento, de saudação de chegada. Quando se estamos falando de amigos, aliás, eles usam mais aquele Hey, what's up? Que no caso está aqui. What's up aqui. Essa expressãozinha aqui. Ó. E significa e aí? Beleza? Pode significar basicamente isso. O que é que você me conta? E aí, beleza? Como é que você está? What's up? Essa é uma expressão mais informal aqui, olha. Não é o WhatsApp, tá? Aquele aplicativo de mensagem. É WhatsApp mesmo. WhatsApp. WhatsApp. Você junta tudo, tá certo? WhatsApp. Então, vamos lá. Temos hello, hi, como sendo as saudações para oi, olá. E nós começamos com aquelas outras, até clássicas, que vocês já devem saber. Hi, what's your name? What's your name? Só que o interessante aqui é que você preste atenção no seguinte. Você não vai falar what's your name. Você não vai separar do jeito que está aqui. O que acontece? Você junta a pronúncia desse S com a pronúncia desse Y. What's your name? What's your name? What's your name? Como se fosse uma palavra só. Hi, what's your name? Fica até mais fácil. O som é mais fluido na sua boca. What's your name? What's your name? What's your name? Certo? Pode juntar. Assim como a gente também vai fazer aqui, olha só. Good morning. A gente separa porque temos o D no final aqui de good e o M no início de morning. Good morning, good morning. Só que em good afternoon, você justamente não vai fazer isso que eu fiz aqui. Good afternoon. Você junta tudo. Good afternoon, good afternoon, good afternoon. Pode juntar tudo. Do mesmo modo, em good evening, como se esse D, aqui, olha só, como se esse D fosse junto desse E, como se fosse uma palavra só. Como se você fosse falar good evening, good evening, good evening. Mas peraí, professor, eu estou ouvindo um som de R, good evening. Realmente, quando temos um T, um T ou um D entre vogais, geralmente ele vai ter um som de R. Certo? Good evening. Você quiser falar good evening, está incorreto, professor? Não, você está sendo apenas um pouco mais formal. Good evening. Good afternoon. Está correto também. Se você quiser ser um pouco menos formal, você pode juntar tudo. Good evening, good afternoon, e vai estar correto mesmo assim, tá vendo? E o welcome, bem-vindo. Welcome, welcome. Peraí, professor, não estou escutando o senhor falar esse aqui do final. Welcome, tá correto? Exatamente, eu não falo e nem vai ser muito difícil você encontrar um nativo que fale. A última letra, quando ela for um E, por exemplo, olha aqui, olha. What's your name? Name, name. O som da palavra se encerra aqui nesse M. What's your name? Name. Eu não vou falar name. Name não existe. Não é name. É name. 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 Você oculta esse E
Aqui, tá vendo? Assim como eu fiz aqui em welcome, welcome, welcome. Durante uma conversa, nós teríamos algumas outras. Exatamente, welcome. Teríamos as saudações durante uma conversa, que seria basicamente how are you ou how are you doing? A mesma coisa, tá? Quando eu acrescento esse doing, seria algo como que você vai, no sentido de o que é que você está fazendo, certo? Por exemplo, qual o seu trabalho novo? O que é que você está desenvolvendo? How are you doing? How are you doing? How are you doing? How are you doing? Certo? Você, quando for pronunciar, você pode abrir bem a boca para falar essas palavras para você não se confundir. How are you? How are you doing? How are you doing? Basicamente servindo para a mesma, indicar a mesma pergunta. Depois temos How is it going? How is it going? How is it going? Você vai juntar também, porque você vai ter aqui, olha, uma consoante, no caso S, uma vogal, que vai ser o I, e outra consoante, que no caso vai ser o T. How is it? How is it? How is it? Como se esse S estivesse colado aqui, olha. Como se esse S aqui estivesse colado nesse outro I. How is it? How is it? How is it going? How is it going? How is it going? Ei, professor, peraí, eu não estou escutando o senhor falar esse G do final. O senhor falou doing, going, não é doing ou going, da mesma maneira que eu não falo o último é da palavra, da maioria no caso. Eu não vou falar esse G, tá certo? É como o K de Facebook, que não tem um E, certo? No caso, ele não tem mesmo, mas a maioria das pessoas fala Facebook, mas não tem um E naquela palavra no final, né? No caso, depois do K é Facebook. Facebook. Então, a pronúncia morre no som do K. No caso aqui tem o G, mas eu não falo ele. No caso, how is it going? Como vão as coisas? Só para fazer referência para o nosso conteúdo, a gente tem aqui o it, certo? Que seria a terceira pessoa, certo? E aqui a gente está perguntando como vão as coisas. Meio que no inglês você tem que pessoalizar tudo aquilo que você vai falar. Por exemplo, quando você diz que está chovendo, você não apenas diz is raining, raining. Você não diz it's raining, você diz it is raining, como se você fosse dizer ele está chovendo. It's raining, it is raining. Da mesma maneira que, perguntando como vão as coisas, eu atribuo um pronome pessoal aqui também. Um personal pronoun, que é o it. Até aqui está dando para compreender, pessoal? Sim? Sim, professor. Bom, vamos continuar. Como você tem estado? Como têm sido as coisas? Como você tem passado? How have you been? How have you been? How have you been? Peraí, professor, o senhor está juntando esse E com esse Y aqui? How have you been? Have you? Have you? Have termina no som do... em um som entre o E e o I. É só have you. E o you começa com o som de I, né? You. Na verdade, não é um I, mas para facilitar a aprendizagem, a gente diz que é um I. How have you been? Have you been?
have you. Exatamente, você vai juntar. How have you been? Como você tem estado? Como tem passado? Esse what's going on, ele também é muito usado para uma conversa um pouco mais informal, certo? Assim como o what's up, você pode dizer hey, what's going on? E aí, o que é que está acontecendo? Ou então, hey, what's up? A gente pode usar isso aqui todo início de conversa informal. What's up? Hey, what's up? E, claro, what's new? Ou pode ser what's news também. Basicamente, quais são as novidades? What's news? What's new? A gente teria mais algumas aqui. Eu vou dar um destaque para as mais interessantes, porque esse documento aqui vai ficar no Google Sala de Aula também, é claro. Tem algumas expressões um pouco longas que provavelmente a gente não vai usar. Por exemplo, há quanto tempo não te vejo? Long time no see. Long time no see. Long time no see. Há quanto tempo não te vejo? Ou então, it's been too long. Pode, na conversa, né? Há Professor, quanto posso tempo... fazer uma pergunta? Claro. Não sei por quê. O WhatsApp é qual diferente daquela palavra? Não é? O WhatsApp, essa palavra aqui. E a de baixo, qual a diferença mesmo? What's up? What's news? Vamos lá. What's up pode ser entendido como o nosso e aí, beleza? Como é que tá? What's new é uma pergunta que necessariamente quer saber as novidades. E aí, o que é que você me conta de novo? Quais são as novidades? Quais são as fofocas? Certo? Já é uma pergunta com o interesse naquilo que a pessoa tem para falar. O WhatsApp, não. Eu estou basicamente cumprimentando a pessoa. Eu posso simplesmente passar por alguém e dizer, hey, what's up? E aí, beleza? Tudo bem? E pronto, eu sigo o meu caminho. No What's New, já é uma pergunta já dentro de uma conversa, certo? What's new? Quais são as novidades? Está trabalhando? Está estudando? Está fazendo o que da vida? Certo? O What's new é uma curiosidade sobre algo que a pessoa possivelmente saiba, certo? Entendeu? Professor, Sim. esse conteúdo vai cair no simulado? Uma boa parte dele, sim, tá bem? Mas não é isso aqui tudo, não, tá bem? Com certeza não. Mas a gente vai passar a trabalhar isso aqui, ó. Vocabulário, listening e pronunciation. Pode ser, pessoal, vocabulário, olha, a gente viu vocabulário de quê? Do começo do ano para cá. De números, de cores, de profissões, de meios de transporte, comida, não sei se eu já falei, de frutas, de partes do corpo. A gente viu, tudo isso é vocabulário. Quando a gente treina a nossa compreensão dessas coisas, por exemplo, que número eu vou falar agora? Deixa eu ver. 15. 15 é 15. 15, pronuncia agora. 15. Pronto, você demonstrou que compreendeu o nosso vocabulário, você demonstrou que tem um bom listening relacionado a esse conteúdo e sua pronunciation também é boa relacionada a esse conteúdo. É isso aqui, tá? Vocabulary, listening e pronunciation se relaciona com qualquer conteúdo, independente do nível. E as saudações, no caso, as greetings, a gente, vez por outra, sempre vê elas, sem falar que elas são muito necessárias para o nosso dia a dia.
no caso da língua inglesa, né? Porque como é que você vai se comunicar com alguém sem saber cumprimentar alguém, sem saber dizer olá, sem saber fazer uma pergunta, como, por exemplo, como é que você está, como vão as coisas, o que está acontecendo, quais são as novidades, onde você esteve durante esse tempo, por onde andava, há quanto tempo não te vejo, certo? Bom, aqui a gente tem uma expressão, duas, aliás, para a mesma coisa, basicamente. Glad e nice. Glad to meet you. Nice to meet you. Prazer em conhecê-lo. Prazer em conhecê-lo. Basicamente, glad é algo mais voltado para o agradecimento, certo? Fico grato em conhecê-lo. Já o nice realmente é algo mais voltado para a satisfação em conhecer a pessoa. Prazer em conhecê-lo. É mais comum o que, professor? É muito, muito mais comum você usar o nice, certo? Nice to meet you. Acabou de conhecer alguém, é um professor novo, fez um novo amigo, uma nova amiga, estão se despedindo, estão indo embora. Nice to meet you. Bye bye. Prazer em te conhecer. Tchauzinho, certo? Mas e aí, se a pessoa já falou nice to meet you, e você diz o quê, meu Deus? Fica perdido? Não, você simplesmente diz nice to meet you too. Nice to meet you too. Nice to meet you too. Prazer em me conhecer também. Esse de baixo aqui, pleased to meet you, não é muito usado, certo? Não, ele é extremamente formal. Coloquei aqui para fins de vocês conhecerem, de terem o vocabulário, no caso, mais não, melhor preparado. Ou então você pode dizer, pleased to meet you, desculpe, the pleasure is mine, prazer é meu, my pleasure, it's always a pleasure to see you, é sempre um prazer te ver. Vou avançar aqui um pouquinho, para as saudações de despedida. Lembrando, tá? Olha só, como a gente viu lá no comecinho, olha. Cadê? Aqui. Como a gente diz quando a gente está chegando, como a gente diz boa noite quando a gente está chegando, a gente diz o quê, hein? Good evening, certo? Good evening é quando estamos chegando no ambiente, quando estou me apresentando para a pessoa. Saudação de chegada. Quando estou indo embora, eu digo good night. Essa daqui vocês lembram, né? Good night é saudação de despedida. See you later. See you later. Ou see you later. Por que later? Eu tenho um T entre vogais com um som bem próximo. See you later. See you later. Até logo. Um aqui bem informal, que é muito, muito comum de ser usado entre pessoas um pouco mais próximas. Um pouco mais próximas é até mesmo professor e alunos, tá? See ya. See ya. See ya. Essa aqui é bem informal mesmo, tá? Que também serve para dizer o até logo. Until next time já é muito formal. See you tomorrow já é um pouco mais comum. A gente vai ter o goodbye, bye, bye bye. Também, quando você conhece uma pessoa e está se despedindo, você diz nice to meet you, take care, have a nice weekend. Seria tenha um bom fim de semana, have a nice day. Seria tenha um bom dia e so long. Até logo. Bom, e dito isso, espero que tenham gostado da aula de hoje. It's always a pleasure to see you. É sempre um prazer ver vocês. Have a nice day. See you tomorrow. Tenham um bom dia. Vejo vocês amanhã com atividades. Até mais, pessoal. A gente se vê na próxima. Fiquem com a tia Iana. Um abraço. Tchau, professor.
Tchau, professor. Bom dia, Ana. Bom dia, Bom dia, tia. Tiana. Abram o livro na página, abram o livro na página 153 para a gente fazer a nossa correção. Página 153, ó. Página 153. Página 153. Vou começar a terceira questão, ó. Bom dia, né? Boa semana, que a nossa semana seja muito cheia de Deus, muito cheia de paz, muito cheia de amor. Que tudo de bom sempre aconteça em nossa vida, tá certo? E a gente sempre tem que agradecer, tá bom? Vou começar aqui. Na festa junina da escola, havia muitas barracas com comidas típicas, né? Veja, Dona Maria fez para vender. Tem assim. A Dona Maria, ela fez a pamonha, a unidade, R$ 5, não foi? Ó, a pamonha. Pamonha, R$ 5. Outra canjica, Bolo de milho. canjicas, R$ 6. Aí Bolo tem de milho. bolo de milho,